Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, Belo Horizonte, estrategista. A gente teve aí o começo da semana com uns 2 dias com baixo volume, então assim, um mercado tenso, um mercado complicado. Eu sempre aconselho de cara aí a gente não operar muito brusco nesse momento, porque aquilo ali está refletindo, na verdade, a falta de volume, não necessariamente nenhuma questão estrutural mais séria. Ontem a gente teve a divulgação dos resultados da Log, e como todo mundo sabe, quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto de esperar a teleconferência do dia seguinte, até para ter aquele fio, para ter aquela ideia de como é que é o comportamento da gerência, de como é que a diretoria tá vendo o negócio e quais são os próximos passos. Então, essas notas aí que saem na teleconferência do dia seguinte sempre me agradam bastante. Hoje a gente teve a teleconferência e eu basicamente dividi aí a análise do resultado da Log em 4 etapas. Primeiramente, falando do operacional dela. Segundo, falando da estratégia dela, que eu achei super interessante, diga-se de passagem, achei bem positiva. O endividamento, que era um ponto que eu tinha citado como algo um pouquinho mais preocupante para mim no passado, no último post que eu fiz sobre a Log, penúltimo post que eu fiz sobre a Log. E, por último, uma surpresinha aí que acabou saindo na teleconferência que eu achei muito interessante. Então, começando, a gente vê aí o operacional. A Log teve não só crescimento no que diz respeito a EBITDA, fluxo de caixa operacional, que nesse caso desse tipo de empresa se mede pelo FFO, que é o Funds from Operation, que seria aí a medida de fluxo de caixa operacional para esse tipo de negócio, como também no lucro líquido. No FFO e no lucro líquido a gente viu aí um crescimento referente ao mesmo trimestre do ano passado de mais de 50%, no EBITDA, referente ao mesmo trimestre do ano passado, de aproximadamente 15%, e essas três medidas também cresceram forte referente ao trimestre anterior. Então a gente vê uma consistência de melhoria operacional, isso inclusive refletido na melhoria de todas essas margens, excluindo a margem EBITDA no que se refere ao terceiro trimestre de 2018, mas também assim ficou praticamente a mesma, foi 0,1% de diferença. Então, esse ponto aí já dá uma imagem muito boa da empresa e uma imagem muito positiva. De o quê? De uma empresa que está focada aí bastante no crescimento, uma empresa que está focada aí bastante na melhoria operacional e que está se aproveitando desse momento de mercado para justamente poder executar os planos e chegar onde quer de uma forma bem estruturada. Isso dá uma tranquilidade para uma empresa que acabou de abrir capital e que a gente ainda não tem noção de onde o preço vai parar, né? Porque ainda está muito volátil, muita coisa mudando. Então a gente vê aí com esse aumento de capital deles que eles acabaram de propor recentemente, a gente vê aí muita coisa para afetar tanto o preço quanto o andamento da empresa, e a gente vê aí nos resultados do quarto trimestre de 2018 um andamento bom. No que se refere à estratégia da empresa, qual é o ponto? A empresa fala muito de crescimento e de focar nisso, de aproveitar esse bom momento que eles estão tendo para crescer. Isso em que sentido? A gente vê ali, quando a gente olha os resultados, a gente vê um ponto que eles gostaram de destacar, que é o quê? O yield on cost, que é justamente o rendimento que teria, os dividendos pagos por esse tipo de empreendimento que eles fazem, na média está com um spread absurdamente maior do que o custo da dívida. Então, isso daí coloca a empresa num momento muito especial e muito positivo. Para o quê? Para focar em crescimento, mesmo que esse spread vá colando com esse crescimento, devido a uma alavancagem um pouco mais excessiva, ou devido ao fato de buscar aí empreendimentos que não sejam os melhores do mundo, mas que façam com que ela ganhe capilaridade, isso possibilita e estimula a empresa a focar o quê? Focar nesse crescimento. Então, com relação a isso, eu estou casado demais com a estratégia da diretoria, com a estratégia da empresa, e vejo como algo muito positivo, que me surpreende positivamente à medida que a gente pensa em empresa como tese de investimento de médio e longo prazo. Isso está sendo possível porque a empresa está operando de um jeito e se aproveitando das oportunidades de mercado, de forma que a vacância dela novamente caiu. Isso a gente já tinha visto na prévia operacional, está aí batendo em 5,9%, que é ridiculamente, absurdamente muito abaixo do que a gente vê no mercado em geral. E isso daí mostra que eles têm uma diferença competitiva que é importante. De onde é que vem essa diferença competitiva? Primeiramente, a gente vê eles com uma diferenciação geográfica, então eles não operam
eixo Rio-São Paulo. Eles operam outras áreas geográficas onde esse tipo de galpão com mais tecnologia, com uma maior modularidade, é algo muito mais interessante e geralmente eles são o único player no mercado, então para eles favorece. Eles atuam com uma diversificação grande de clientes, então a gente não tem nenhum cliente muito responsável pela renda deles. Além disso, clientes de vários setores diferentes, então qualquer tipo de impacto que venha por causa de questão setorial ou econômica, a gente não vai ver impactar eles de forma tão grande, o que traz aí uma segurança de médio e longo prazo. E, como último fator, a questão da modulação dos galpões. Eles têm desde clientes que ocupam até 1.000 metros quadrados, até clientes que ocupam 40 mil metros quadrados, e isso daí possibilita o quê? Possibilita que eles trabalhem com o mesmo galpão de formas completamente diversas, como se fossem vários galpões diferentes, e isso daí faz com que eles tenham muito mais a maleabilidade, tanto na tratativa com o cliente, quanto o tamanho do cliente que eles vão pegar ou não, e como é que esse contrato pode ser estruturado. Então, isso daí, em geral, super positivo. O que isso tem resultado? Janeiro de 2019, pelo que foi falado na teleconferência, já tem aí uma redução considerável na vacância, mais ainda. A gente tem níveis de inadimplência caindo, a gente tem uma renovação esperada dos contratos que estão para vencer de aproximadamente 100%, pelo menos é o que eles esperam, eles não esperam aí uma grande oscilação. Eles veem muito talvez a não capacidade de sair aumentando o preço, porque a gente tem ali mercados que têm características diferentes daquele principal de logística que é eixo Rio-São Paulo, mas de qualquer forma eles esperam sim que esse relacionamento com o cliente se mantenha e que a renovação seja próxima de 100%. E nos empreendimentos que já estão para sair, que aliás devem vir várias expansões no ano de 2019, já temos pré-locações, o que não é comum nesse setor de galpão logístico, o que mostra mais ainda o fato da vantagem competitiva que eles têm, e essa vantagem competitiva aí oferindo ganhos para o acionista final, né? Inclusive falando no acionista final, como foco é crescimento, eles não pensam em passar daqueles 25% mínimos de distribuição de dividendo. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como super positivo. Eu quero uma empresa que foque aí no médio e longo prazo, crescimento, desenvolvimento da capacidade dela, aproveitar esse bom momento que o Brasil está para engatar, do que uma empresa que fique me pagando dividendo e acabe perdendo espaço para competidores. Endividamento, todo mundo que me conhece sabe que eu foco bastante em endividamento, é uma preocupação minha quando você pensa em tese de investimento de médio e longo prazo. Eu gostei do endividamento deles, eu tinha comentado como um ponto de observação na primeira vez que eu falei da Log, e vejo diferente agora, por quê? Porque a gente vê aí a progressão deles em tentar o quê? Alongar essa dívida e reduzir o custo dessa dívida. O alongamento eles têm feito, em grande parte, casado com o novo ABL, né? Com a nova área bruta de locação que está saindo. Então a ideia é o que? À medida que eu tenho que fazer a amortização do endividamento, aquela amortização já vem casada com o novo fluxo de caixa daquela nova área que eu justamente financiei com esse endividamento inicial. E esse casamento aí faz com que o aumento da capacidade deles de locação case com o aumento do endividamento, o que não deve pressionar a finança da empresa de forma brusca. Além disso, a gente vê aí uma redução do custo da dívida. Eles têm substituído no ano passado, vem substituindo bastante nos últimos anos aí, à medida que ficou menos interessante ter endividamento casado com a TR e ficou mais interessante ter endividamento casado com CDI, que agora a gente tem um juros aqui no Brasil consideravelmente muito baixo, que deve se manter por um bom tempo. Então, mudando aí de TR para CDI mais 1,5, isso super positivo. E a gente vê, eles veem ainda o potencial de reestruturar essa dívida durante 2019, caindo aí, fazendo cair aí o custo marginal da dívida em aproximadamente 50, 100 BPS, que seria aí a 0,5%, 1%, o que é muito positivo se você fala aí de juros anuais no Brasil de 6,5%, 6,75% para 2019. Então, temos aí uma possibilidade aí de uma redução marginal de custo da dívida forte, o que garantiria mais ainda essa capacidade deles de focar em crescimento e melhoria de margem. Então, vejo como super positivo. A dívida cobre 2019 com folga, as disponibilidades, o caixa dele cobre 2019 com folga. Isso me deixa mais tranquilo nesse investimento, por quê? Porque enquanto eu não vejo esse alongamento de fato ser efetivado mais a fundo, eu consigo saber que, pelo menos por 2019, as disponibilidades cobrem o endividamento que ele tem vencendo. Então, isso daí me deixa tranquilo de que não vai ter nenhum tipo de entrave imediato aí e que esse meu investimento aí não vai sofrer nenhum tipo de penalização
por esse tipo de problema. O último ponto que eu queria fazer, que eu achei disparado mais interessante na teleconferência, é que foi questionado a utilização, a possibilidade deles começarem a utilizar os telhados dos galpões para produzir energia solar. Eu nem imaginava que isso seria uma possibilidade, nem passou pela minha cabeça, bobo eu, né? Mas eles falaram que já estão vendo isso pelo tom de quem estava ali dando de quem estava falando na teleconferência. Eu achei bem já encaminhado. Falaram que já tinham falado, já estavam vendo com o setor jurídico como é que viabilizaria, até a questão de custo, de investimento inicial e por aí vai. Então, isso pode ser, os telhados com geração de energia solar, isso pode ser não só uma redução de custo, que a gente veja aí nos próximos trimestres, semestres, isso vai depender do andamento, mas possivelmente também uma geração de fluxo de caixa para a empresa de uma questão que não tem necessariamente especificamente a ver com a operação dela, mas que casa aí perfeitamente com essa operação de galpão. Então, eu fiquei super empolgado. Falando aí para o pessoal do mercado local, eu estou comprado na empresa, acho uma ótima opção para médio e longo prazo, especialmente para aproveitar essa melhoria que o Brasil deve passar com reformas e reestruturação da economia, aumento de investimentos, volta do capital internacional, a entrada da Amazon agora, que deve precisar de apoio logístico, eu vejo como muito positivo. Acho uma empresa positiva para compra aí. A questão aí é engatar qual é o preço de entrada e o quanto nós vamos aí. Eu vejo uma tese de investimento positiva e com uma derivada positiva aí por um bom tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e a gente se fala amanhã.